Essa semana tem o Brasil indo ao Equador. Jogo duro, hein? Jogo bom. Brasil e Equador na estreia do técnico Carlo Ancelotti. E a preparação do Brasil começa por São Paulo, porque semana que vem o Brasil joga contra o Paraguai na capital paulista. E é pra lá que nós vamos. Correspondente Itatiaia, Rafael Oliva. Já teve coletiva, tem treinamento. Como é que tá a preparação do Brasil, hein, Rafa? Um abraço. Bom dia, Rafael. Olá, Thiago Reis, ouvintes do Rádio Esportes. A seleção brasileira tem seu segundo dia de trabalho com o técnico Carlo Ancelotti nesta terça-feira. Nós temos acesso aqui àqueles 15 minutinhos protocolares do treinamento em que os jogadores fazem aquecimento, então ainda não se tem muitas pistas sobre a escalação. A grande novidade do treinamento desta terça-feira é que Ancelotti conta com um elenco completo. Os finalistas da UEFA Champions League, Lucas Beraldo e Marquinhos do Paris Saint-Germain e o lateral esquerdo Carlos Augusto da Inter de Milão integram o elenco e participam da atividade. Marquinhos concedeu entrevista coletiva antes do treinamento e falou sobre o título inédito conquistado pelo Paris Saint-Germain da UEFA Champions League e também sobre os primeiros dias com o técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Vamos ouvir. Vale ressaltar, assim, foram 12 anos de Paris, né, acreditando em um projeto desde de lá de trás, né, onde parecia um projeto bem distante, né, e ter conseguido, né, alcançar esse objetivo, né, não que isso fosse uma obsessão assim para o clube, mas era um objetivo, e ter alcançado esse objetivo da maneira que foi, né, então foi muito especial, e estar fazendo parte daquele momento ali foi realmente gratificante, né, lembrando assim de todos os jogadores que passaram lá, tantos jogadores de nome, tantos jogadores que lutaram bastante, que choraram junto comigo naquela final que a gente perdeu, né, que passaram momentos difíceis também, né, não citando nomes aqui porque eu vou acabar esquecendo de alguém, mas muitos jogadores que mereciam também levantar aquele troféu e que assim de alguma maneira fazem parte também dessa história, dessa conquista, né, então foi muito bom, foi muito feliz, né? Foi um momento maravilhoso. Você, como brasileiro, também levantar aquela taça ali representou muito para mim, né? O segundo brasileiro atrás do Marcelo, né? O Marcelo foi o primeiro, né? Então representou muito para mim. Vejo muitos brasileiros ali falando que ficaram muito orgulhosos me vendo levantar aquela taça, né? Representando o nosso país, né, e hoje está aqui como campeão da Champions aqui na seleção é muito gratificante, né? O que esse técnico, o que essa ideia europeia pode trazer para esse momento da seleção brasileira na sua visão, por favor? Olha, as expectativas, né, o desejo, né, e a ambição, acho que é das melhores possíveis. Né, o nosso treinador que a gente tem aqui hoje, ele já mostrou a força que ele tem, o que ele pode fazer dentro do futebol, a inteligência que ele tem, né, então acho que foi isso realmente que a seleção foi buscar, né, nele, em um ano para uma Copa do Mundo. A gente, eu no PSG já vi, né, que coisas podem mudar, assim, uma dinâmica pode se mudar, uma energia pode se criar em momento muito rápido, né, de curto prazo de tempo, né, então eu espero que aconteça aqui na seleção brasileira também, né, ele já tive apenas pouco contato com ele aqui, de ontem à noite, hoje de manhã, já me passou uma imagem muito boa, foi muito claro nos planos de jogo que ele vai ter, né, e a gente vai fazer o melhor, e ele assim, com a experiência que ele tem, penso que vai ser muito rápido essa adaptação, né, ele sabe muito bem entender o que ele tem na mão, os jogadores que ele tem, a gente já viu ele se adaptar e ser muito inteligente taticamente, em posicionamento, com jogadores, né, de todos os tipos e estilos que ele tinha de jogadores na mão, né, então isso é muito importante também para um treinador de seleção, né, que tem pouco tempo para trabalhar, tem grandes jogadores na mão e ter que linkar tudo isso dentro de um curto prazo de tempo. Então a gente tem um treinador muito, muito apropriado para isso aí, a gente espera, e a ambição é das melhores possíveis para que a gente possa, né, reverter esse momento aí que a gente vive. Pois é, o técnico Carlo Ancelotti ainda conta com os convocados de Palmeiras e Flamengo, que fizeram regenerativo na última segunda-feira, porque atuaram no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. A delegação viaja ainda nesta terça-feira à tarde e chega no horário de Brasília, à noite, em Guayaquil, e segue a preparação para enfrentar o Equador na quinta-feira, às 8 horas da noite, pelas eliminatórias sul-americanas. Terça-feira da semana que vem, o Brasil recebe o Paraguai na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians.
Com informações da seleção brasileira, de São Paulo, Rafael Oliva. Muito obrigado, Rafael. O Alexandre Simões, você que é um torcedor da seleção brasileira como eu, tá animado para essa estreia do Ancelotti esta semana, quinta-feira, lá no Equador? E eu acho que já estreia num desafio forte, pesado, como merece a seleção brasileira. Sem dúvida, né, Thiago? Menos mal que não é na altitude, né? Vai se recordar aí, o Tite estreou contra o Equador também, mas em Quito, tá? Assim, Thiago, o Ancelotti é aquele cara que chega no vestiário, todo mundo olha pra ele de baixo pra cima, né? O Marquinhos acabou de erguer uma taça da Liga dos Campeões, né? Como capitão do PSG. Pô, o Ancelotti já ganhou quantas? Como jogador, como treinador. Eu acho que ele vai conseguir implantar uma metodologia diferente na seleção brasileira, sabe? Eu acho que não é muito culpa do jogador, não. Eu acho que é muito culpa do processo. Mas, de toda forma, ele tem moral para chegar e mudar o ambiente. Mudar o ambiente, dar uma equilibrada, sustentar mais os jogadores e as decisões dele, né? A gente via aí, os últimos treinadores da seleção brasileira eram menores do que quase todos os jogadores, e não tô criticando os caras, querendo diminuir, né? Nada disso não, cara. Mas no mundo do futebol, na prateleira do futebol, Vinícius Júnior, Alisson, esses caras estão acima do Dorival, estão acima do Fernando Diniz, sabe? E eu acho que é um momento completamente diferente do que a gente já viveu aí, de anos 80, anos 90, é um momento em que essas coisas valem muito. Então a minha esperança é em cima disso. E eu acho que o Ancelotti é o cara ideal para isso, porque é um cara que chega desprovido de qualquer tipo de vaidade, né? Muito pelo contrário, né? Todos os jogadores que trabalharam com ele destacam exatamente essa calma dele, essa mansidão do Ancelotti de ser realmente um líder positivo. Então eu tô muito esperançoso do futuro da seleção brasileira. Olha, Oliveira, a convocação eu já gostei, eu já escolhi, as peças que o Ancelotti escolheu já me agradaram, agora vem em campo já com um grande desafio. Se pega também uma baba, qualquer coisa que faga, mas também, né, contra o Equador tem tudo pra dar bom, hein, Ale? É um jogo grande, né? E a gente, até porque o Equador faz uma boa eliminatória, né? Você sabe o que você falou da convocação. Se o Dorival convoca o Danilo, muita gente ia achar ruim, né? Mas é o Ancelotti, então a gente já dá aquela Dá um crédito. Dá uma passada. E o Casemiro, então? Também, né? É o Tite que chama. Então tem. É o Dorival que chama o Casemiro. Até a gente, o Simões falou, né, dos jogadores olharem de baixo pra cima. Até nós da imprensa também, né? A gente olha dessa maneira, porque o cara, além de ser muito, muito vitorioso, o cara conhece do riscado, né? Porque ninguém ganha o que ele ganhou sem conhecer do assunto, e ele conhece. Então, além de ter mais moral que os jogadores, ele pode, por exemplo, tirar o Neymar da lista, como ele fez. Ele pode botar o Vinícius no banco. Ele pode falar pro Rafinha fazer isso ou aquilo, senão ele vai sentar. Ele tem esse tamanho, né? O cara tem conhecimento, né? Então me dá muita esperança, uma expectativa positiva. A Copa do Mundo são 2 meses, né? De disputa? 2 meses de disputa que você tem ali? Não. Um mês e meio. 30 e poucos dias. Chega nem 1 mês e meio, não. A verdade é que se a gente tiver uma defesa sólida, e a gente tem bons defensores, embora a população ache o contrário, a gente tem bons defensores. Você faz um meio campo ali com uma boa marcação, e os diferentes, tiver inspirado naquele mês e meio, né? Se tiver um Vinícius voando, um Rafinha voando. Eu vou falar do Neymar aqui porque a gente não sabe como é que ele vai chegar pra lá, mas seria interessante se também ele tivesse bem. Se tiver um Rodrigo voando, um Savinho voando, meu amigo, é muito difícil segurar a seleção brasileira, com todo o respeito que outras grandes seleções, como por exemplo a espanhola, como por exemplo a francesa, que eu considero a melhor, não vou ficar devendo pra ninguém, meu amigo. Então, eu sou um pachecão e tenho um otimismo gigantesco com relação à chegada do cabeção italiano, como o Simões gosta de chamá-lo.